Vamos dar início, então, ao nosso evento. Boa tarde. Parece que agora começou a gravação. Então, vamos recomeçar. Muito bem, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso evento. Eu sou o professor Gustavo Costa, diretor de extensão da ANEP-CP. Eu estou vestido com casaco cinza, eu tenho barba, eu uso óculos, tenho cabelo um pouco longo e estou no meu escritório. Atrás de mim tem a minha biblioteca, uma parte dela. Muito bem, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu vou apresentar o evento. Essa é uma iniciativa que partiu da UDESC, em parceria com a ANEP-CP, a partir de uma proposta que o professor Danilo Melo nos trouxe, de criarmos em conjunto esse evento sobre curricularização da extensão no campo de públicas. Esse é um tema que está em pauta em todas as universidades, em todos os cursos, por conta da meta número 12.7 do Plano Nacional de Educação, que prevê a acreditação curricular da extensão. Então, muitas universidades no país estão discutindo esse tema nesse momento, e o campo de públicas já faz esse debate há algum tempo, algumas universidades mais adiantadas do que outras nesse processo, pelo que a gente tem acompanhado. Então, isso faz com que o tema seja muito oportuno para a gente abordar, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a provocação que o Danilo nos trouxe, né, para a gente organizar esse evento. A gente conta também com a professora Carolina Andion, que é diretora de pesquisa da ANEP-CP, na organização dessa mesa, né? Então, a ideia é que hoje a gente debata experiências, boas práticas e desafios da curricularização da extensão no campo de públicas. E para fazermos esse debate, hoje nós contamos aqui com ilustres convidadas. Eu vou fazer a apresentação pela mini bio que eu tenho aqui e depois eu passo a palavra para que também cada uma possa se apresentar e complementar a apresentação, tá? Então, a Beatriz Oliveira, nossa convidada, bacharel em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, especialista em Gestão de Projetos Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, mestre em Geografia, na linha de pesquisa de Produção do Espaço, Teoria e Prática pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela exerce o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Governo do Estado de Minas Gerais, atua na gestão de programas de proteção de direitos humanos e há 5 anos trabalha com planejamento, execução e acompanhamento das atividades de extensão universitária na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Teríamos aqui a presença também do professor Edgilson Tavares de Araújo, que por uma questão familiar não pôde estar conosco, pediu desculpas, se colocou à disposição para fazer esse debate com a gente num outro momento. Então, por conta disso, hoje não podemos contar com ele. Querido amigo Edgilson Tavares, que presidiu a ANEP-CP e que trabalha também com esse tema da curricularização da extensão. Nossa segunda convidada, presente, é a professora Janice Milene Bogo, que é doutora em Administração pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Gestão da Qualidade e Produtividade pela Federal de Santa Catarina. Trabalha com os temas da responsabilidade social empresarial. Na verdade, essa aqui é uma outra especialização, né? Desculpem. Em Responsabilidade Social Empresarial pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania pela PUC do Rio Grande do Sul, a terceira especialização da professora Janice. Formação avançada em Instrumentos de Gestão Ambiental na Alemanha, pelo HPTI, Hamburg Port Training Institute.
certificação em Neurociências pela PUC do Rio Grande do Sul, certificação em Gestão Social pela Universidade Aberta do Nordeste, graduação em Administração pela UDESC, ESAG, extensionista, professor e atual chefe do Departamento de Administração Pública da UDESC, ESAG. E também temos aqui a presença da professora Júlia Moreto Amâncio, que foi minha colega na Universidade Federal de Lavras, onde ela é professora adjunta na área de Gestão de Políticas Públicas, grande parceira com quem eu trabalhei nos últimos 8 anos, enquanto estive na UFLA. Ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, o PPGAP. Aqui na bio dela tem bastante coisa, eu vou fazer uma seleção aqui para a gente aproveitar melhor o tempo. A Júlia é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp na área de Cultura e Política, mestre em Ciência Política também pela Unicamp, possui especialização em Metodologia de Pesquisa e Teoria Política Contemporânea pelas universidades de Sussex, na Inglaterra, Syracuse, nos Estados Unidos, e Brown, nos Estados Unidos. Ela participa do Núcleo de Pesquisa Democracia e Ação Coletiva, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva da Unicamp. Tem experiência em pesquisas sobre relações entre sociedade civil e instituições políticas, sobretudo políticas sociais, tendo atuado em outras pesquisas sobre políticas de saúde, assistência social, educação, orçamento participativo, conselhos gestores de políticas públicas. Trabalhou em diversos projetos de consultoria no Ministério do Desenvolvimento Social entre 2010 e 2014, atuando na capacitação de conselheiros do programa Bolsa Família, na avaliação da implementação nacional do Pronatec Brasil Sem Miséria, na elaboração do Pronatec 2 e de um plano de inclusão produtiva para beneficiários do Bolsa Família. A Júlia também é coordenadora do programa de extensão Observatório de Políticas Públicas da UFLA, que desenvolve projetos de extensão e pesquisa em políticas públicas e estabelece parcerias com o poder público e com organizações da sociedade civil para o aprimoramento de suas experiências na área de participação social e da gestão de políticas. E o professor Danilo, que está aqui conosco também, eu não tenho a sua bio, Danilo, então eu vou só apresentar como coordenador do Departamento de Governança Pública da UDESC e deixar que ele se apresente, por favor, Danilo, me desculpe, eu não estou com a sua bio aqui. Então a gente pode fazer essa rodada de complementações e de apresentação ao contrário, começando pelo Danilo, Júlia, Janice e Beatriz, pode ser? Muito bem, então, Danilo, por favor. Obrigado, Gustavo, professor Gustavo, pela apresentação e mediação neste evento, né? Meu nome é Danilo, estou de barba, tenho cabelo castanho escuro, estou de óculos, estou na minha sala, ao fundo uma parede branca e à minha direita uma planta, uma costela de Adão. Meu nome é Danilo, estou coordenador do curso de Administração Pública do Departamento de Governança Pública da UDESC, em Balneário Camboriú. Tenho graduação, mestrado e doutorado na área de Administração, na Universidade Federal de Santa Catarina. Como temas de pesquisa, tenho interesse na área de inovação social, de inovação em governo, accountability, e outras temáticas relacionadas à solução de problemas públicos. Então, estou muito feliz de a gente poder estar aqui, né, em torno dessas questões, né, da importância da curricularização da extensão, e agradeço à ANEFCP e ao DAP, ESAG, em compartilhar conosco deste momento e aos demais colegas que estão aqui presentes. Júlia. Eu sou Júlia, eu estou bastante paramentada para o frio, então eu tenho cabelo castanho claro, eu estou com um laço no meu cabelo, uma tiara no meu cabelo colorida, tenho uso óculos, estou com um cachecol verde, vestida de preto, e no meu escritório tem bastante coisa também, é bem maximalista, ao contrário da moda. Tem livros atrás de mim, uma parede cheia de quadros, então bastante informações para serem vistas.
e também estou muito feliz de estar aqui discutindo e trazendo, né, ouvindo as experiências das colegas, dos colegas e trazendo um pouco das nossas experiências. Obrigado, Júlia. Janice. Olá, boa tarde a todos, eu sou Janice, eu falo com vocês de Florianópolis, Santa Catarina, então assim como a Júlia também estou meio embrulhada aqui no sul, não chego a estar tão embrulhada quanto ela, né, Júlia, mas estou aqui com uma jaqueta cinza, meio prateada, bem quentinha, meu cabelo também é castanho escuro, de curto para médio, uso óculos quando eu estou em frente a telas, quando eu preciso ler. E eu tenho uma aparência, assim, de uns 25 anos, apesar de ter o dobro. Brincadeira. Mas agradeço a todos, em especial o pessoal da NCP, o meu colega da UDESC, o professor Danilo. Um prazer estar aqui também com a Beatriz, com a Júlia, todos os presentes agora e também aqueles que vão nos ouvir depois. É um privilégio mesmo estar entre vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente está aprendendo nesse processo da curricularização da extensão. Muito obrigado, Janice. Beatriz. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Beatriz, eu estou com uma blusa amarela mostarda, uma blusa de frio também. Meu cabelo é cacheado, preto, escuro, está meio preso. Eu uso um óculos e estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou na sala da gerência de extensão, aqui na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. É um imenso prazer participar dessa mesa hoje, tanto pela satisfação de debater extensão no campo de públicas, dialogar sobre as nossas práticas e os caminhos que a gente tem percorrido, mas também pelo privilégio de ouvir e conversar com colegas de instituições que a gente tem caminhado e que a gente tem uma imensa admiração e respeito. Obrigada, professor Danilo, Gustavo, pelo convite, parabéns ao UDESC e à NFCP, então, pela iniciativa, e aí estou à disposição para a gente começar aí o diálogo. Maravilha, muito obrigado, Beatriz. Estou muito grato por cada uma e cada um de vocês que aceitaram o convite de participarem desse debate, né? Esse debate que vai depois ficar disponível no canal da NFCP e no canal da UDESC também, né? Para quem quiser assistir depois. Antes da gente começar o debate, eu vou fazer um jabazinho, porque dessa nossa conversa, né, quando a gente se reuniu para pensar em fazer essa mesa, e dada a importância do tema da curricularização da extensão, nós também tivemos a iniciativa de propor um grupo de trabalho para o 9º Encontro Brasileiro de Administração Pública, que vai ocorrer em outubro, em São Paulo, na EASP, da Fundação Getúlio Vargas. E o grupo foi aceito e, então, estamos com chamadas de trabalho abertas para discutir justamente a interação entre ensino, pesquisa e extensão na relação entre universidade, governos e sociedade. Então, o tema da curricularização da extensão é um tema que também será abarcado por esse grupo de trabalho. A chamada de trabalho está aberta até o dia 1º de julho. Muito bem, como cada um falou aí de onde está, né? Florianópolis. Danilo está em Florianópolis, Balneário Camboriú. Eu falo de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro também. Bastante frio, apesar do sol aqui fora. Um dia bonito de outono. Muito bem, então vamos lá. Nós pensamos em estruturar essa nossa mesa em 3 partes, a partir de 3 perguntas norteadoras, né? Então a ideia aqui é que a gente coloque a questão e faça uma rodada para cada uma explanar, né, sobre essa pergunta, e depois a gente retorna para a segunda pergunta, faz uma rodada, de forma que a gente fique com uma dinâmica mais interativa, né, entre as falas, e não faça um bloco para cada um. E aí, quem quiser utilizar a apresentação ao longo ou no final para sintetizar, podem ficar à vontade.
Ok, então nossa primeira questão, né, nesse debate sobre a curricularização da extensão do campo de públicas seria como se iniciou e se desenvolveu o processo de curricularização da extensão no seu curso? Quais foram as estratégias adotadas? Optou-se por um tipo de modalidade específica, como disciplinas mistas, atividades imersivas, programas de residência ou outras? Então é para que a gente entenda como é que surgiu esse debate em cada um dos cursos, né, de forma que a gente possa trocar experiências com outros cursos, outras coordenações, outros CAs que estejam com esse tema em pauta e queiram também aprender com a experiência. Então vamos começar invertendo de novo a roda, pode ser, Beatriz? Pode sim. Maravilha, então eu te passo a palavra. Tá, joia. Bom, para dar esse pontapé e conversar sobre a questão mesmo de como se estrutura o processo da curricularização da extensão, acho que uma primeira questão que eu gostaria de destacar é que na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, nós temos a coordenação do curso de graduação em administração pública e também temos a estrutura da gerência de extensão e relações institucionais. E essa gerência de extensão, da qual hoje eu estou representando, ela foi criada em 2007 e ela tem essa competência da concepção, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das atividades de extensão em constante diálogo com as coordenações de curso e os colegiados do curso. E aí, por contar com um curso de graduação, um curso de mestrado e cerca de 4 turmas de especialização na estrutura da escola, ainda que elas sejam estruturas separadas, a gente caminha muito de forma conjunta. E é por isso, por exemplo, que hoje eu estou aqui representando e apresentando a experiência da curricularização da extensão no curso de administração pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, muito também, né, por indicação do nosso coordenador, atual coordenador do curso, Bruno Magalhães, por conta dessa dinâmica que a gente tem na Escola de Governo mesmo, de uma gerência de extensão, mas que caminha em parceria, em conjunto com as coordenações e colegiados do curso. Dito isso, que eu posso apontar que a curricularização da extensão ela está colocada como desafio, como orientação a partir da resolução do MEC de 2018, mas é interessante porque ela tem essa gênese no nosso curso anterior, especialmente com a movimentação e proposta dos nossos próprios estudantes em contato com essa gerência de extensão, que, como eu comentei, é de 2007, e aí, em meados de 2010, os próprios estudantes, eles se movimentam para propor atividades em que eles tivessem a oportunidade de um aprendizado, especialmente fora da escola de governo, especialmente pensando em escolas públicas, centros de saúde, centros de referência de assistência social. A extensão, ela já acontecia anteriormente, mas uma proposta de consolidar essa extensão e de apresentar outras e mais oportunidades para que os estudantes tivessem essas oportunidades de aprendizado fora da escola de governo, vem nesse contexto, especialmente de 2010, que é também uma movimentação que a gente tem da própria discussão e da pauta das diretrizes curriculares nacionais do curso do campo de públicas ali em 2012, quando a gente está nesse movimento, e aí a escola de governo passa por uma reforma de currículo que começa em 2012, e a primeira turma que vai começar a viver esse currículo é em 2014, e ali, no currículo de 2014, a gente já tem a previsão de atividades de conexão e imersão, que são essa proposta de que os estudantes tivessem oportunidade, especialmente de uma vivência em administrações públicas municipais, e aí poderiam ser projetos de imersão diversos. Então, por exemplo, a gente já contava com a ideia da vivência do projeto Rondon, mas dentro do currículo a gente já tinha o apontamento de desenvolvimento de programas e projetos de extensão que a própria Escola de Governo desenvolveria, mas com essa possibilidade da vivência municipal e atividades ali de vivência in loco. Então, no nosso currículo, que começa em 2014, tem essa previsão tanto de fazer pelo menos um semestre de algum projeto de extensão e de fazer pelo menos uma atividade do que a gente chamou de atividades de imersão e conexão local, que já é a gênese aí dos nossos projetos de imersão municipal, especialmente o programa de internato em administração e gestão municipal, PRINAGEM, que a gente vai falar um pouco mais.
E aí, com essa institucionalização, a partir do currículo de 2014, a gente tem feito esses movimentos, né, de conquistar não só o espaço no currículo, mas a gente gosta de falar da extensão também, conquistar o espaço no calendário acadêmico e nos horários a cada semestre. Então, tanto as atividades já estão lá previstas anualmente, quanto no horário semestral. A gente tem já tinha um horário que a gente chama de horário da GERE, entre aspas, porque GERE é a Gerência de Extensão em Relações Institucionais, e é um horário na semana, quarta-feira, à tarde, em que os estudantes não vão ter aulas, não vão ter outras atividades, e é um espaço em que eles poderiam se dedicar a atividades de extensão. Então, esses movimentos foram acontecendo, fomos amadurecendo também que extensão queremos, desenvolvemos um documento que se chama Política de Extensão Universitária na Escola de Governo, em diálogo não apenas com o colegiado do curso da graduação em Administração Pública, mas uma conversa também no próprio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, o nosso CEP, com essa proposta mesmo de ir consolidando a extensão. E aí chega, então, o desafio da curricularização da extensão formalmente, a partir do final de 2018, e aí o que a gente fez foi que na reforma do currículo que iniciamos em 2020 e aí está sendo implementada agora, a partir de 2021, alguns movimentos. Então, a ideia da imersão municipal continua, e aí os estudantes precisam fazer imersão municipal. A imersão municipal não é atrelada a nenhuma disciplina específica, ela deve ser feita nas férias do curso, né, nas férias escolares, a partir do terceiro período, especialmente. Os estudantes precisam fazer pelo menos 2 semestres de atividades de extensão, e a gente também trouxe as disciplinas de projetos aplicados, são disciplinas que ocorrem no 2º, 4º e 6º período do curso, e que tem essa proposta da interdisciplinaridade, da atividade, da aprendizagem experiencial, da proposta mesmo de contribuições diretas em políticas públicas no 2º, 4º e 6º período, e aí já estão mais dentro da proposta de disciplinas. E as outras atividades são atividades de extensão coordenadas, acompanhadas pela Gerência de Extensão e Relações Institucionais, sob orientação de professores, professoras, né, aqui do corpo da Escola de Governo. Então, acho que eu encerro a minha primeira fala, e aí eu só quero apresentar esse esquema de como ficou, então, a nossa proposta da curricularização nessa adaptação, né, que foi necessária do ponto de vista das horas, do 10%. Então, vocês conseguem ver a tela? Sim. Então, é isso. Então, 90 horas de projetos aplicados, que são as disciplinas do 2º, 4º e 6º período, as 200 horas de imersão municipal no período de férias, a atividade proveniente da experiência em loco, aí especialmente o foco nas administrações municipais, e 60 horas de projetos de extensão, que são 2 semestres em atividades de projetos de extensão. Eu queria destacar que essa estratégia está em processo, então a gente fez a reforma do currículo, mas especificamente no nosso projeto pedagógico a gente precisa fazer essa adaptação para deixar bem evidente, né, assim, essa soma dessas horas, mas ela também já está em análise aí pelo colegiado para a gente fazer essa adaptação. Acho que é isso a nossa primeira contribuição. Bacana, Beatriz, obrigado. Desculpem aí, meu microfone estava fazendo um ruído, estou agora segurando, acho que estava batendo aqui no meu zíper. Bacana, já tenho algumas questões aqui anotadas, que eu perguntar para a Beatriz depois. Bom, Janice, então te passo a palavra. Obrigada, Gustavo. Muito bem, eu vou me furtar a fazer esse histórico que a Beatriz já nos trouxe, né, de quando a gente teve, em 2018, aquela primeira orientação para a curricularização da extensão, mas na UDESC, da mesma forma, esse foi um debate que ele iniciou quando ainda se ventilavam essas discussões sobre a possibilidade de uma curricularização da extensão, ou seja, o que se entendia, né, uma obrigatoriedade dos alunos de realmente participar de práticas extensionistas. Na época, o clima, sim, era de muitos mistérios.
Eu lembro de participar de algumas reuniões na UDESC que incluíam coordenadores de curso, diretores de ensino, diretores de extensão, outros interessados, para a gente entender, né, que mistério era esse, como assim curricularizar a extensão? Poxa vida, vai ser mais trabalho para a gente, por que estão inventando essas novidades? Então, eu acredito que como processo de mudança, né, o mais comum é uma resistência exatamente pela não compreensão ainda do que significa aquela mudança que está vindo pela frente. Então, eu venho aqui hoje até me solidarizar com os colegas que estão aí bem no processo inicial da acreditação da extensão, porque é assim que a gente está hoje na ESAG. Né? Então, apesar dessa discussão já ter aí alguns anos, o nosso processo de realmente curricularizar, de fazer a reforma curricular, de definir as estratégias ainda está muito no início. Mas eu penso que isso também é bacana, porque permite que aqueles que ainda estão também nessa fase percebam que há muitos de mãos dadas, né? Há muitos ainda nessa situação. O que é importante aqui destacar é que nós temos algumas experiências bastante ricas de extensão na ESAG, só a título de exemplo. Nós temos um outro projeto em parceria com a Fundação João Pinheiro, inclusive, de imersão municipal, que é o Acessore. Então, nós rodamos a primeira edição nesse ano, e teve, assim, resultados bem bacanas, né? A gente está contando com o Acessorem também com um papel importante para a acreditação da extensão nessa nossa reforma curricular. Nós temos também a ESAG Júnior, que é um projeto muito bacana, que trabalha com empreendedorismo, mas com crianças. Temos o ABELES, que é o Ateliê de Economia e Finanças, o LASP, o Laboratório de Aprendizagem e Serviços Públicos, o Observatório de Inovação Social de Florianópolis, coordenado pela nossa querida professora Carolina Andion, com quem eu tenho o privilégio de compartilhar essa experiência também na universidade, entre outros projetos e programas, tá? São só alguns exemplos aqui. Então, depois de lançar essa semente que nos levou a pensar sobre a extensão dentro do currículo escolar, do reconhecer as nossas práticas de extensão, nós começamos, então, a reunir as pessoas na universidade, mas agora dentro do centro, né, dentro do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, para entender as resoluções que, então, deveriam orientar e devem orientar o nosso trabalho. Tivemos no final do ano passado, um encontro com a Pró-Reitoria de Ensino também, com os coordenadores de curso, com professores, na qual foi compartilhado não só uma reflexão em cima das resoluções que orientam o nosso trabalho, mas também o compartilhamento da experiência de um dos centros da universidade que já havia feito... Perdão, está tudo bem? Ok. Que já havia feito a sua reforma curricular nos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia da Pesca, e o diretor de extensão à época, agora diretor de ensino, não, acho que ele já estava na direção de ensino, veio então nos contar, né, o que a gente aprendeu, e isso abrindo para os cursos que compõem o nosso centro. Como é que nós estamos agora? Nós criamos uma comissão para a reforma curricular, que inclui o nosso núcleo docente estruturante, mas não só. Nós temos representantes discentes, hoje nós temos 2 currículos em andamento no curso de administração pública, então um em processo de extensão, outro em processo de implantação, então alunos dos 2 currículos, ex-alunos, técnicos, diretores da escola, então o próprio diretor de ensino, a diretora de extensão, entre outras pessoas, né, que não fazem parte formalmente da comissão, mas que são convidadas a estar conosco em alguns momentos. Então, nós já fizemos 2 reuniões com convidados. Então, primeiro nós chamamos uma ex-diretora de ensino do centro, exatamente porque ela participou da construção dessas resoluções, que é a resolução de reforma curricular e a de curricularização da extensão, mas também porque ela nos traz algumas conexões com alguns outros elementos, como resoluções sobre atividades complementares, resolução sobre criação de concursos públicos, inclusive para a gente pensar nas implicações das nossas decisões.
Chamamos também, mais uma vez, esse diretor de ensino do Centro de Laguna, e para conversar só com o departamento nessa situação, e ele nos trouxe alguns aprendizados, né? Então, ele nos disse assim: olha, nós cometemos alguns erros, né, que eu compartilho com vocês exatamente para que vocês não repitam, e aqui eu trago para vocês. Ele nos disse o seguinte: coloquem sempre o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, talvez como ator principal para avaliar. E por que ele disse isso? Porque ele disse que no processo de escolher entre as disciplinas mistas, as unidades curriculares de extensão, eles consultaram os professores. Professor, o senhor quer fazer curricularização, o senhor quer incluir a extensão na sua disciplina? Então, assim, houveram professores, por exemplo, da primeira, segunda fase, que disseram, sim, eu quero. E quando o currículo foi ser implantado, o professor não quis mais aquela disciplina. Então, hoje pode parecer algo bastante óbvio para muitos de nós, mas ele nos disse o seguinte, né, o foco tem que estar nas disciplinas e não no professor, claro, mas a gente comete esse tipo de engano, talvez, né, a gente pode chamar assim ou de outra forma. Outra dica que ele nos deu foi preferencialmente colocar as disciplinas mistas nas fases mais adiantadas do curso, nas disciplinas profissionalizantes. Então, assim, a gente está na fase do explorar, do compreender, do se inspirar, que eu acho que é bastante comum e faz parte aí do processo criativo e de inovação. E nessa semana nós vamos estabelecer, então, um cronograma de trabalho, né, com base nessas explorações iniciais. Vi que eu já cumpri aqui com o meu tempo, então encerro por enquanto a minha participação e contribuo logo mais adiante. Obrigada. Maravilha, Janice. Obrigado. Antes de passar a palavra para a Júlia, só registrar a presença aqui, o professor Rodrigo Orochovski, que entrou na transmissão, foi diretor da NEPCP também. Temos no YouTube também colegas queridas, a professora Patrícia Vendramini, da direção de extensão da UDESC ESAG. Temos também Gustavo Saldanha, do curso de Gestão Pública da Unipampa. Temos colegas da Fundação João Pinheiro, outros colegas da UDESC também presentes. Muito obrigado pela audiência. Então, passo a palavra para a Júlia, para que ela possa contar a experiência da UFLA. Bom, boa tarde novamente. Assim como as experiências da UDESC e da Fundação João Pinheiro, né, a gente, aqui na UFLA, desde o início da implantação do curso, a gente vem trabalhando com extensão. A UFLA é uma universidade que tem uma tradição extensionista, né, mas, obviamente, né, voltada para ciências agrárias, mas é uma universidade que tem, né, uma trajetória dentro do Departamento de Administração e Economia bastante robusto, né? E a gente já tem, inclusive, um mestrado em desenvolvimento, né, e sustentável e extensão, uma área de extensão dentro do Departamento de Administração e Economia. O curso de Administração Pública fica num outro departamento, mas a gente surgiu dentro desse Departamento de Administração e Economia e surgiu a partir do debate desse campo, né, extensionista, dentro das ciências agrárias, mais voltado para ciências sociais aplicadas. Então, é importante destacar que a gente não criou essa tradição, né? A gente chegou num ambiente em que esse processo já era bastante propício e fomos bastante incentivados a isso. Mas também tivemos muita provocação por parte das nossas primeiras turmas. O Gustavo vai se lembrar, a primeira e a segunda turma que formaram logo no início na criação do curso. Essas turmas entraram em 2010, 2011, mais ou menos, eu não vou me recordar agora, mas havia uma pressão muito forte dos estudantes para que a gente fizesse mais prática. Essa era a palavra deles, né? Que a gente fizesse mais prática, que a gente tivesse mais prática, que a gente fosse para campo, Então, a gente começou a trazer isso para a sala de aula. Alguns professores, e é um grupo bastante considerável de professores. Hoje nós somos
cerca de 14 professores atuando somente no curso de administração pública, né? Então, mais da metade do corpo docente tem atividades de extensão dentro da sala de aula, independente da curricularização da extensão. E isso a gente já avançou, nós já temos, inclusive, nossa curricularização já passou pelo núcleo docente estruturante, pelo colegiado, já está nas instâncias máximas lá da universidade para ser regulamentado, eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas essa experiência de sala de aula foi uma experiência fundamental para que a gente soubesse, foi um processo muito tranquilo dentro do curso quando chegou essa demanda de curricularização da extensão para nós, a administração pública. A gente sabe que outros cursos estão tendo mais dificuldade dentro da nossa universidade. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Eu ministro algumas disciplinas dentro da área de políticas públicas. Então, políticas públicas no Brasil, e uma disciplina que se chama Modelos de Análise de Políticas Públicas, que é uma disciplina mais de teoria de políticas públicas e de análise mesmo, né, do ciclo das políticas públicas. Então, nessas duas disciplinas, eu proponho algumas atividades de imersão mesmo dos alunos. Então, em políticas públicas no Brasil, os alunos fazem mini-prinagem. Eles vão para campo mesmo, né, vão dentro de algumas áreas de políticas públicas fazer uma imersão para conseguir compreender de que forma que a legislação federal é aplicada na prática ou não é aplicada na prática, quais são os desafios para essa implementação, e fazem também sugestões, né, para que essa política pública no município seja aprimorada. Em modelo de análise de políticas públicas, eles fazem uma análise efetiva de uma política pública no município e dão esse retorno para o município. Então, é como se fosse um processo de consultoria mesmo, né, que eles fazem todo semestre. Isso tem funcionado muito bem, tem sido muito tranquilo, os alunos respondem muito bem a esse processo. Evidentemente que no período da pandemia, né, e durante as atividades remotas, foi um pouco mais desafiador fazer essa imersão, não foi impossível, mas foi um pouco mais difícil, a gente teve que fazer algumas adaptações, mas isso continuou sendo feito. A professora Daniela Meirelles é uma professora também que trabalha com extensão de forma bastante semelhante às minhas disciplinas, né, em disciplinas em que ela aborda licitações, contratos, convênios, organizações administrativas mesmo, processos administrativos, gestão de materiais, e aí ela trabalha, assim, na prática também, essas imersões, professora Natália com projetos públicos, e assim sucessivamente. Então, isso já era uma prática no nosso curso, né, trabalhar em parceria com os municípios aqui da nossa micro-região, levando para a prática aquilo que a gente trabalha em sala de aula. E isso tem funcionado muito bem, muitos dos nossos estudantes já são servidores públicos desses municípios, ou estão fazendo estágio nesses municípios, ou no nosso próprio município de Lavras, né, que é uma cidade polo, uma cidade um pouquinho maior, 100 mil habitantes, e a gente tem ganhado espaço nesse trabalho. A partir desse espaço que a gente veio ganhando nesse trabalho, o professor Gustavo desenvolveu, junto, né, com um conjunto de professores do colegiado, o PRAP, né, que é o Programa de Residência em Administração Pública. E esse programa de residência em administração pública veio também a partir da experiência que a gente teve junto à Fundação João Pinheiro, com a implantação do Prinagem, que é um programa que a gente já tem desenvolvido aqui na nossa universidade há alguns semestres, já com muito sucesso, muitas expectativas por parte dos alunos, né, Beatriz? Eles já ficam, né, querendo saber quando vai ser o Prinagem. E a gente resolveu, né, a partir dessa elaboração do Gustavo, expandir a residência para outras experiências e para experiências mais longevas, né, e mais duradouras. Então, no momento, depois eu vou contar os desafios, tá? Nem o Gustavo está sabendo, ele vai cair da cadeira, coitado. Mas, enfim, os desafios da implementação. A gente tem um programa que, nesse momento, a gente está tramitando
para atender toda a Prefeitura Municipal de Lavras, todas as secretarias municipais de Lavras vão ter um residente ou 2 residentes. Um consórcio municipal de saneamento básico que está fazendo 7 planos diretores participativos aqui na microrregião de Lavras também, que é o Consane. A gente também está fazendo uma proposta, né, tramitando uma proposta de residência com eles. E temos a demanda de vários municípios aqui da microrregião, como é o caso de Nepomuceno, Jaci, que já estão demandando que a gente faça essas parcerias para fazer os programas de residência. O que é essa residência? É uma imersão mais longa em que os estudantes e as estudantes vão, né, buscar colocar em prática aquilo que eles estão exercendo, né, aprendendo em sala de aula. Vou parar por aqui, mas tem muito mais coisas para contar, né, Gustavo? Ainda nem falei do observatório, mas só para sintetizar, a gente já está bem avançado do ponto de vista regimental, né, em relação à curricularização da extensão. A gente já fez toda a documentação, carga horária, etc., e a gente prevê uma série de modalidades, né, residência, sala de aula, né, como eu esbocei para vocês, né, a gente regulamentou essas experiências que já aconteciam e expandiu essas experiências em sala de aula para outras disciplinas, desde o primeiro período, como a disciplina que a gente tem, que é a experiência acadêmica, em que a gente vai trabalhar com os alunos de escola pública, no ensino médio, para que eles tenham um programa de mentoria para entrar na universidade e depois serem acompanhados. Então, essa é a experiência do primeiro semestre. Dialogando um pouquinho com a Janice, né, que estava falando de trabalhar mais para o fim de semestre, então a gente distribuiu isso ao longo de todo o curso, né? E a gente tem a carga horária, os componentes curriculares complementares, que são todos os trabalhos que a gente já faz nas entidades de extensão, que são inúmeras, variadas e extensas. Paro por aqui, Gustavo. Valeu, Júlia, obrigado. Estou curioso para saber aí das novidades do PRAP, porque o PRAP foi um programa que eu conduzi na coordenação, né, o programa de residência, mas, na verdade, foi uma construção coletiva aí de alguns anos, né, que a gente sintetizou, e eu entreguei o projeto logo antes da minha remoção para a UFRJ, né, então foi praticamente assim, a última coisa que eu entreguei na UFLA, né, mas como a Júlia bem destacou, né, foi uma iniciativa provocada pelos estudantes do curso de Administração Pública, que sempre cooperaram muito lá no Departamento de Administração Pública da UFLA, e o PRAP, de certa forma, foi uma resposta que a gente construiu em conjunto, né, para atender essa demanda por uma aplicação maior do curso. Bom, legal. Depois eu vou também, já estou anotando questões aqui para perguntar, mas antes eu passo a palavra para o Danilo, para ele contar também a experiência do Departamento de Gestão de Governança Pública da UDESC. Obrigado, professor Gustavo. E quando a gente pensou no evento, né, Gustavo, nosso objetivo era colocar em tela essas diversas experiências e práticas de curricularização em diferentes instituições, diferentes regiões mesmo, né, em diferentes estágios. E aí também falo aqui do nosso curso em Balneário Camboriú, quanto à curricularização, também encontra-se em estágio inicial, né. Estamos nesse momento no processo de reforma do nosso PPC. O NDE, ano passado, discutiu diferentes estratégias e caminhos que levassem em conta a nossa realidade. Sobretudo, o perfil do nosso estudante, sendo curso noturno, temos uma realidade particular, né, de estudantes que trabalham ao longo do dia, por exemplo, e também pelas experiências, também resgatamos, assim como os colegas já destacaram, né, o nosso campo é riquíssimo em programas, projetos e ações extensionistas, e aqui também, né, resgatamos os programas de extensão já existentes. Já tínhamos ações em sala de aula vinculadas a programas de extensão, pontuais, né, que ainda não temos ainda na nossa matriz, né, isso exposto e apresentado, estamos nesse processo agora. Podemos citar, por exemplo, a parceria com a Casa dos Conselhos, para assessoria dos conselhos municipais aqui em Balneário Camboriú, na disciplina de Accountability,
ação já vinculada, né, ao Laboratório de Participação e Controle Social, assim como parcerias pontuais já desenvolvidas nas disciplinas de projetos, gestão social, comunicação e marketing, em parceria com organizações da sociedade civil, vinculadas ao Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade. Só para citar 2 exemplos, mas temos muitos outros, né, sendo desenvolvidos também. Refletimos em torno de cenários possíveis no ano passado, desde o início, né, quando a professora Janice já destacou também, nosso processo compartilhamos, né, dos espaços de gestão, governança e conselhos, né, na nossa universidade. Então, também nos debruçamos, né, em 2019 eu estava na direção de extensão e era uma discussão nas comissões, né, internas em torno, né, de como seriam os possíveis caminhos, né, e o nosso NDS se debruçou, então, sobre possíveis cenários e optamos pela modalidade de disciplinas mistas, com 8 disciplinas a partir da 3ª fase, então isso somaria 288 horas, e 72 horas em uma unidade curricular de extensão. Com relação às disciplinas mistas, a gente avançou já na definição das disciplinas que teriam esse perfil, né, e que poderiam ampliar parcerias com programas de extensão. A gente entende que isso é muito importante, né, de levar em conta o que já tem sido desenvolvido para aprimorar, especialmente para desenvolver e fortalecer as parcerias com atores externos. Elencamos também as possibilidades de projetos, né, ideias de projetos que poderiam ser desenvolvidos ao longo dos semestres, para pensar em conjunto com os professores. Então, o NDE se debruçou em torno disso. E quanto à operacionalização, ainda estamos refletindo sobre esse fluxo, né, desde o início do projeto, a captação da demanda, o desenvolvimento e a parceria, até o processo de avaliação. Então, isso ainda está em andamento. Visualizamos, nesse sentido, a preocupação do NDE em não engessar o processo, né, para que esteja no nosso PPC, sinalize, represente, e, ao mesmo tempo, tenha flexibilidade para experimentações, né. Com relação à unidade curricular de extensão, o objetivo foi permitir, dentro de um quadro de atividades extensionistas desenvolvidas já em nossa instituição, que o estudante pudesse realizar atividades sendo protagonista, né, em conjunto com a comunidade, de ações, seja em nosso centro, por meio de imersões específicas a serem desenhadas e desenvolvidas, assim como ações em outros centros, ou até projetos, né, atuação no projeto Rondon, como a Beatriz destacou também, a UDESC tem um projeto Rondon próprio também, né, e nesse sentido nós elaboramos uma tabela de equivalência de carga horária para essas atividades, e nesse momento refletimos sobre essa oferta, as modalidades de oferta, de validação, de como que vai ser esse procedimento, tudo para pensar bem no fluxo, né, operacionalizar e conseguir avaliar as atividades. Maravilha, obrigado, Danilo. Muito bem. Então a gente tem aí uma ideia já, né, assim, de como é que a extensão ela é um processo bastante artesanal também, né, uma vez que ela deve respeitar mesmo, né, as peculiaridades de cada instituição. Então, com as 4 exposições aqui, a gente já tem uma noção de que não tem um modelo, né, assim, que possa ser aplicável para qualquer instituição, né? A Fundação João Pinheiro é uma escola de governo, tem as suas características, suas entradas no governo. A UDESC é uma universidade estadual, que tem também uma inserção no governo do estado, né, de Santa Catarina, que é um estado pequeno, né, se comparar com Minas Gerais, da onde a Júlia está trazendo a experiência, que já é um estado continental, se podemos chamar assim, mas que é uma universidade também que está no interior do país, né? Então isso também acaba, de certa forma, determinando como é que vai ser a experiência de extensão. Muito bem, a segunda questão trata da avaliação, né? A Júlia já deu um teaser aí sobre a questão da implementação, né? O elo perdido das políticas públicas, nosso desafio, né, de colocar em prática, mas a avaliação é o passo seguinte, né, ou concomitante à implementação.
Então, a pergunta, eu vou adicionar mais uma breve questãozinha, que é o seguinte: a extensão, tradicionalmente, ela é tratada como uma ideia de você levar o conhecimento científico que é produzido na universidade para a comunidade, né? Tradicionalmente, como uma via de mão única, né? De você fazer a boa ação de levar aquele conhecimento universitário para a comunidade que não acessa a universidade. A curricularização da extensão, no meu entendimento, ele também cria, né, ao trazer a extensão para dentro do currículo, ela também, sobretudo no campo de públicas, tem o potencial de trazer os problemas da comunidade, né, das comunidades do entorno da universidade para dentro da sala de aula, seja numa curricularização da extensão via disciplinas mistas, que vão trabalhar a extensão, como o Danilo comentou, como a Júlia comentou, que acabam tratando da extensão dentro da disciplina, seja também projetos como de residência, né, de imersão, em que os alunos vão para o campo, mas eles estão desenvolvendo seus trabalhos, né, de conclusão de curso ou de disciplinas, né, para as universidades. Então, eu entendo que a curricularização da extensão ela também mexe um pouco com essa tradição, né, de só levar para fora, dá uma oxigenada nos próprios cursos, no sentido de que traz esses problemas para serem tratados dentro da sala de aula. Aí a questão, então, dentro desse contexto, seria como esses processos têm sido avaliados e como seus resultados podem ser considerados positivos, inovadores, democratizantes, sob os aspectos pedagógico e epistemológico. Então, para a gente voltar à roda, eu passo primeiro a palavra para o Danilo. E aí a gente faz a sequência inversa nessa rodada. Então, com relação à avaliação das atividades em si, a curricularização ainda está em andamento, né? Então, eu vou fazer uma reflexão, e justamente sobre esse ponto, né, encerrei a fala, né, Gustavo, anterior, destacando que nesse momento é uma das reflexões nossas de como avaliar esse processo em sala de aula, né, ou nas unidades curriculares, nas disciplinas mistas, enfim. Então, nesse aspecto, gostaria muito mais de ouvir, né, sobre os sistemas de avaliação com os colegas da mesa, para que a gente possa pensar as trocas. Então, eu vou fazer minha fala muito mais no sentido, né, essa avaliação das experiências da integração ensino e extensão que já desenvolvemos nas disciplinas, né, destacando a riqueza, né, de colocar o estudante enquanto protagonista nesse processo de ensino e aprendizagem, para desenvolver o olhar nessa complexidade dos problemas públicos e organizacionais que são vivenciados na esfera pública, sobretudo para a importância do diálogo, né, da escuta, da reflexão, em conjunto com distintos atores. Então, acho que isso traz uma interface bastante importante, inovadora no processo pedagógico, né, que é desafiador, né, na condução, e, ao mesmo tempo, traz resultados não previstos, e nem sempre não é porque são não previstos que não são desejáveis, eles são muito importantes também. Nesse sentido, esses projetos existem esforços dos estudantes, dos professores, né, seja pela adaptação na dinâmica do andamento, né, das orientações, por exemplo, exige e esse ponto eu acho bem importante, né, que a gente esteja disposto a experimentar, né, a estabelecer modalidades que sejam revisadas com o tempo, estabelecer metodologias que possam ser, que a gente possa aprender ao longo do processo, incorporar essas aprendizagens sem engessar, e que possibilitem, sobretudo, que a universidade esteja mais próxima da realidade local, né, da realidade vivida, né, de atuação profissional, tanto dos nossos estudantes, quanto do cotidiano das nossas práticas, né, a comunidade do nosso entorno, a realidade que vivemos em cada um dos nossos em cada uma das nossas universidades, né, das nossas instituições. E, sobretudo, poder amadurecer com eles sobre os problemas que nos são muito caros, né? Essa é uma experiência que permite abrir a universidade, né?
e desafia a gente abrir os nossos planos de ensino, abrir nossas atividades para os atores locais, para desenvolver o potencial reflexivo dos nossos estudantes frente às realidades, né? Trabalhar com problemas e realidades vividas e vivenciadas, né? No cotidiano. Eu destacaria ainda que é um aspecto muito importante aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, para destacar, a universidade passa a ser bastante reconhecida quando encontra-se fora de sala de aula, né? Isso também é bastante importante, que a gente possa estabelecer caminhos para que essas questões que são demandas mesmo do setor público, das organizações da sociedade civil, cheguem às nossas instituições, né? Que a gente esteja presente nesses espaços e que, sobretudo, esses trabalhos, essas assessorias, essas consultorias, essas imersões, essas atividades possam contribuir para a realidade de administração pública que a gente quer, deseja, que o estudante possa se deparar com isso no cotidiano e que possa refletir em conjunto com esses atores. Então, acho que esse é a grande inovação, né, na democratização do processo de ensino e aprendizagem, é trazer atores externos e incluí-los no processo de reflexão em conjunto com os nossos estudantes. Eu acho que isso traz uma interface bastante importante de incluir e interagir ensino, pesquisa e extensão, que o estudante possa ler os textos, refletir sobre eles e, ao mesmo tempo, trabalhar em torno dessas questões com os atores. Nesse ponto, eu acho que essa é a grande relevância, né, que a gente pode trazer com a curricularização da extensão. Maravilha. Muito obrigado, Danilo. Passo a palavra para a Júlia. Só dizer que já temos perguntas aqui pelo chat do YouTube, viu? Gustavo, você fechou seu microfone. Opa. Já temos perguntas, você falou, e depois a gente não ouviu mais nada. Meu microfone parece estar com vontade própria, porque eu não encostei. Não, eu estava dizendo que já temos perguntas aqui pelo chat do YouTube. Quem quiser colocar as perguntas, podem ir colocando, seja por aqui pelo Meet, seja pelo YouTube, que ao final teremos uma rodada de debate sobre essas perguntas da audiência. Júlia, a palavra está contigo, então. Bom, como a gente está um pouco mais avançado do ponto de vista institucional, eu vou fazer uma fala um pouco mais crítica e um pouco mais, como que eu posso dizer, desiludida. Quero dizer que eu sou uma grandíssima entusiasta da extensão, faço mais extensão do que qualquer outra coisa, claro, né, sala de aula não dá para contar, mas muito mais extensão do que pesquisa, vou continuar fazendo, mas vejo de forma um pouco mais pessimista, a partir da nossa realidade, né, a partir da realidade de uma universidade bastante conservadora, que inclusive não gosta de críticas, mas vamos lá, né, Gustavo? É o seguinte, eu acho que tem um debate que está sendo posto, que é entre difusão de conhecimento e extensão, né? Então, quando a gente está falando de via de mão única, e os editais, por exemplo, da FAPEMIG e as iniciativas da universidade, pelo menos aqui, têm vindo muito no sentido da difusão. Não sei se a Beatriz tem essa visão sobre a FAPEMIG. CNPq e CAPES têm poucos editais de extensão, então é até difícil falar, né? O CNPq abre aquele edital de extensão uma vez a cada século, e é dificílimo de conseguir, tem que fazer um projeto mirabolante. Mas a FAPEMIG tem alguns editais um pouco mais frequentes, mas são editais de difusão, não são editais de extensão, porque inclusive vem a palavra difusão, né, que é você pegar e difundir, né, transmitir e publicizar aquilo que você elaborou, né, não às vezes surgem alguns editais que é a pesquisa em interface com a extensão, já tem alguns anos que não sai um edital desse, mas existia um edital da FAPEMIG muito interessante, que era pesquisa com interface na extensão. Eu acho que essa perspectiva da difusão, ela meio que traz uma roupagem gerencialista mais limpa para aquela extensão que era tradicional aqui na UFLA, que é uma extensão assistencialista, né?
totalmente assistencialista, de levar para o pobre, de levar para a sociedade uma coisa, que olha que como nós somos bondosos e estamos fazendo isso, então vou ensinar a fazer uma horta, vou ensinar, né, fazer muito nessa perspectiva de você não valorizar os saberes locais, não envolver os saberes locais e de completamente apagar esses saberes locais e essa, né, possibilidade de interação contínua. Nesse momento, a resolução do MEC é muito clara, né, em relação à extensão. Mas aqui existem algumas interpretações e uma disputa de interpretações que eu vou contar para vocês, talvez no sentido de... Enfim, pode acontecer em outros lugares, né? Aqui também não é que está muito claro na resolução do MEC a necessidade de que a extensão tenha o protagonismo do estudante. Então, aqui a gente tem como uma prática nas atividades de extensão, nas atividades que são feitas pela Reitoria de Extensão, a realização de eventos. Não sei quantificar, mas eu já trabalhei, já tive um cargo na Reitoria de Extensão, e boa parte das atividades feitas cotidianamente pela Reitoria de Extensão é de certificação de eventos. E esse tipo de extensão não é a extensão que o MEC está pedindo, demandando, né? Mas é a extensão que a universidade sabe fazer, que tem esse caráter de difusão, né? Que tem esse caráter de levar para fora, etc. Quando a gente está falando de protagonismo do estudante, a gente não está falando de assistencialismo, a gente não está falando de difusão, a gente está falando de uma outra coisa, né? Que é essa questão que o Gustavo falou, né? De trazer os problemas da sociedade, não só para dentro da sala de aula, mas para dentro dos nossos projetos de pesquisa e de extensão, e como que a gente separa, né? Pesquisa e extensão, qual é a fronteira dessas coisas quando de fato a gente faz extensão, né? Qual é o limite dessas coisas, onde termina uma coisa e começa a outra. Então, eu acho que isso é um grande desafio para as instituições, quando a gente vai colocar em prática mesmo, quando chega na pró-reitoria. Um exemplo, chegou aqui essa determinação do MEC e ficou parada, porque a pró-reitoria de extensão não assumiu isso como tarefa dela, e a pró-reitoria de graduação também não assumiu como tarefa dela. Quando foi chegando o prazo, e aqui é tudo muito preto no branco, as coisas são muito corretas, assim, de prazos e de coisas, é tudo muito a toque de caixa, tem que ser na frente de todo mundo, a pró-reitoria de graduação assumiu a tarefa da curricularização da extensão. E a pró-reitoria de extensão, eu sou representante na Câmara de Extensão, fez uma única reunião para discutir a curricularização da extensão. Isso não passou pelos departamentos e pelas faculdades no sentido de uma política da universidade. Isso já veio direto para os colegiados no sentido de vamos, então, implementar uma coisa que veio de cima para baixo. Então, se a gente for fazer uma análise do processo de implementação, foi uma implementação completamente top-down. Veio uma determinação do MEC, faça-se cumprir, sem fazer uma discussão na universidade do que significava isso, de quais as implicações disso. Uma crítica que eu faço, né, como quem faz extensão, é que um problema que se perpetua nessa curricularização da extensão, e daí um pouco da minha descrença, é que a pró-reitoria de extensão não está envolvida nisso, de fato, né, de fato, e não está envolvida nisso de direito, no sentido de que também não tem recurso financeiro para se fazer a extensão. Então, a gente joga a responsabilidade para o estudante para fora da universidade. Pegar um ônibus e ir para a periferia, ou ir para o centro da cidade. A universidade aqui tem, né, um campus no modelo norte-americano, inclusive foi fundado, né, pelos estadunidenses, é bastante distante da cidade, né, do centro da cidade. Alguns estudantes vêm de fora. O nosso curso também é um curso noturno, tem um perfil de estudantes que trabalham o dia todo, e além de trabalharem o dia todo, vêm de outras cidades aqui da região, então, para eles, né, quando fazer essa extensão, aonde, como, etc. Então, como que a gente operacionaliza isso na prática mesmo? E a gente precisa de recurso para fazer a extensão, porque até hoje, tudo que a gente fez enquanto Observatório de Políticas Públicas, o Gustavo sabe bem disso, foi feito na raça, na unha, né? Tirando dinheiro do nosso bolso
para fazer as atividades, não ter dinheiro para oferecer um café ou para comprar um papel craft ou um canetão para você fazer uma oficina com as pessoas, onde quer que seja. Então, eu fico pensando como é que a gente faz extensão sem ter um centavo? Como é que a gente faz extensão sem ter uma pró-reitoria de extensão de fato envolvida? Como é que a gente faz extensão sem as pessoas saberem o que é extensão? Porque é isso que se trata, né? As pessoas simplesmente engoliram goela abaixo, né, uma resolução que veio. Então, eu acho que no campo de públicas talvez seja um pouco diferente, né, pela relação que a gente já tem com o público e com a natureza da ciência que a gente faz, né, de refletir sobre isso, mas não é essa a realidade de outros cursos. Vou parar por aqui também, Gustavo. Posso ficar mais umas 5 horas falando, se precisar. Certo, Júlia, obrigado. Às vezes a gente vê isso, né? A capacidade da burocracia de estragar boas ideias, né? Porque a curricularização da extensão é uma ideia que eu acho excelente, né? Mas ela precisa de um planejamento, né? De um projeto assim, para ser aplicado. Eu estava nessa comissão que a Júlia mencionou antes de eu sair da UFLA. Eu participei de algumas reuniões com a Pró-Reitoria de Extensão, mas a sensação que eu tinha é que nós, no curso de Administração Pública, por conta de estarmos envolvidos com a ANEP-CP, o Dido, né, o professor Edgilson Tavares, esteve conosco na UFLA em 2017, a gente fez um debate sobre isso na UFLA, então foi uma coisa que a gente amadureceu, né, muito antes de lançar a grade curricular nova, as disciplinas com previsão de extensão, então foi um debate que a gente fez, né? E a percepção que eu tinha da pró-reitoria era que era uma coisa um pouco improvisada mesmo, assim, jogou para os cursos, cada um, né, toma a sua iniciativa, acabou que ficou aquela coisa de acreditar as horas de extensão para cumprir a meta de curricularização da extensão, que não deixa de cumprir, mas de uma maneira, né, que é, enfim, com um potencial de aproveitamento dessa boa ideia muito baixo, né? Mas realmente, apesar de termos amadurecido, né, na UFLA e desenvolvido projetos e pensado como integrar esse seu curso, ainda temos que lutar com a gestão para conseguir colocar em prática, né? A questão do financiamento é essencial, como a Júlia colocou. Muito bem, Janice, passo para você então, para que fale do Departamento de Administração Pública da UDESC. Obrigada, Gustavo. Bom, no espírito de que esse é um encontro, não para a gente esgotar o assunto, mas para a gente iniciar o assunto, né? Eu não pretendo e nem posso me estender por conta desse tempo curto que a gente tem. Mas é importante registrar que grande parte do que a Júlia nos traz aqui também é verdade na UDESC. Então, esses desafios, hoje percebidos, talvez em maior parte, por conta do processo mais avançado pela UFLA, a gente consegue já perceber indícios aqui na UDESC e a gente sabe que isso vai se tornar cada vez mais evidente. Da mesma forma, também compartilho em grande parte do que o Danilo nos trouxe, até porque nós somos da mesma universidade, e a gente está conseguindo estabelecer um diálogo bem interessante entre a ESAG e o CESF, né? São cursos irmãos dentro da mesma universidade, apesar de centros diferentes. Então, boa parte do que boa parte do que o Danilo trouxe também é verdade para a gente. Além disso, dentro do centro do qual eu faço parte, onde a gente tem o Departamento de Administração Pública, temos também 2 outros cursos, que é o curso de Ciências Econômicas e o curso de Administração Empresarial. E nesse processo da acreditação da extensão e da revisão dos PPCs, porque outros aspectos, outros elementos surgem que a gente precisa revisitar, né? A gente precisa repensar. Os cursos também estão num compasso um pouquinho diferente. O curso de Administração Empresarial, por exemplo, está um pouquinho à nossa frente. O curso de Ciências Econômicas, dentro desse processo, talvez no mesmo passo ou um pouquinho mais para trás. E esse compartilhamento dentro do centro também é importante. Então, são tantas características, tantas variáveis que precisam ser observadas, apesar da gente estar no mesmo centro, né, as características dos cursos refletem ali nesse processo de formas diferentes.
inclusive o turno do curso, como os colegas aqui já trouxeram, a gente tem um curso matutino e também tem um curso noturno, e a gente sabe que vai ser diferente essa gestão, né, essa operacionalização nos 2 turnos, né? A gente sabe que vai ter particularidades ali que a gente precisa prestar atenção. Então, estando o processo aqui na ESAG ainda numa fase inicial, eu não avalio ainda os resultados, mas eu avalio o processo, né? O processo de revisão, o processo de aprendizado que a gente está vivendo. Então, nesse processo, os diálogos que estão sendo criados, né, os espaços de trocas, eles têm uma importância imensa. Então, todos os colegas aí, em qualquer fase que estejam, da acreditação da extensão, esse momento que a gente tem agora é um momento bastante rico, ele pode ser muito frutífero, dependendo do que a gente construir a partir daqui, o diálogo com os outros cursos dentro da universidade, o diálogo com a própria reitoria, né? Então, essa articulação, ela tem um papel fundamental, acredito eu, para que a gente consiga, de verdade, alcançar aquilo que nós queremos com a curricularização da extensão, que é o aluno como protagonista, como os colegas já disseram, que é a universidade chegando na sociedade, não de uma forma assistencialista ou de difusão, né, Júlia, mas de uma forma realmente com impactos positivos, mensuráveis, e aquilo que a gente quer com a curricularização da extensão. Então, ainda nessa avaliação do nosso processo, eu olho para a nossa exploração de alternativas, além do espaço de diálogo, para essa postura de aprendizado. Então, o não olhar só para as resoluções, mas o que significa a curricularização da extensão, né? O que essa oportunidade significa para a gente, e eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre isso na próxima questão que o Gustavo vai nos apresentar. Então, essa postura de aprendizado, a inovação que existe também como oportunidade, talvez até como exigência para tudo que nós estamos fazendo, e é isso que eu gostaria de destacar, tá? Até para que a gente tenha mais um tempo para responder as perguntas um pouquinho mais adiante. Obrigada. Maravilha, obrigado, Janice. Beatriz. Bom, como os colegas comentaram, a gente está no processo, né? Assim, apesar de estar amadurecido, como a professora Júlia trouxe já algumas percepções de quem já caminhou um pouco mais, a gente enxerga esses desafios com base nisso que já foi dito, né? De que concepção de extensão a gente está falando. A gente tem uma discussão aí, especialmente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que desde 89 está ali trazendo a extensão como um processo interdisciplinar, um processo da ideia mesmo dessa troca dialógica, da extensão, não só, né, da difusão ou de levar os conhecimentos, como Gustavo e Júlia destacaram, mas dessa troca de saberes, né? Acho que Edgilson traz sempre muito essa reflexão também, né? Assim, a gente vai sim trazer as contribuições de organizações, de comunidades de fora da universidade para a sala de aula, mas não só para a gente trazer para a sala de aula para o conhecimento acadêmico, mas para a gente evidenciar e trazer para a formação dos estudantes outros saberes, outros conhecimentos, que não apenas, né, o acadêmico formal da disciplina. Então, assim, os primeiros desafios que a gente enxerga desse processo aí, dessa caminhada da curricularização, que é interessante, é isso, assim, mas em que medida também essas concepções de extensão que a gente está tentando construir, muitas vezes não se chocam com essa ideia de colocar no currículo quadradinho dentro de uma disciplina e marca presença e tem que ser desse jeito, né? Assim, valorizar a extensão é importante, é necessário e está mais que na hora. Mas a extensão como esse espaço do real, de trazer elementos, saberes, construções que não são necessariamente os de dentro de sala de aula, também tentar só encaixar ela ou lá dentro da sala de aula, ou lá dentro do sistema acadêmico, ou lá de contando as horas, o quanto isso também não traz outras questões que a gente precisa discutir, né? Assim, e aí essas reflexões, a extensão é o maior potencial para essa diversificação pedagógica, epistemológica, mas, como vocês já comentaram, nesse processo aí de obedecer
a orientação da curricularização, essas questões, às vezes, podem nos atropelar, né? Assim, então, interessante todos esses processos que já foram ditos, de trazer o NDE. No nosso caso, a gente teve 2020, foi o ano da discussão da reforma com representantes docentes, discentes, e aí a gente tentou, sim, né, fazer um grupo de trabalho específico dentro do grupo da reforma para conversar de extensão, conversar de práticas, para justamente tentar traduzir no nosso currículo uma extensão que está lá, 10% de carga horária, mas que não se perde nesse processo de cumprir o protocolo dos 10%. E aí a gente enxerga hoje, né, assim, que temos extensões diversas na escola de governo. A gente tem extensão que é mais uma aproximação com a prática, que é a empresa júnior, que é a própria imersão municipal, mas a gente tem outras extensões que são estar numa escola, fazer oficinas com jovens e adultos, estar mesmo em um ambiente em que a gente vai construir ali com as pessoas, não apenas, talvez, assim, um trabalho de dia a dia na prefeitura. A gente tem outras extensões que são como também um observatório de políticas públicas, que aí aproxima um pouco mais da pesquisa, tem um papel de difusão, mas não é uma difusão por si só, né? Assim, tem um processo de entender um fenômeno social e buscar difundir de maneira a dialogar com a sociedade, de levar aquilo de uma forma que a gente vai poder conversar e não apenas divulgar um resultado de uma pesquisa. Então, a gente enxerga isso, diversas extensões no sentido de concepções e de formas de fazer a extensão dentro aqui da escola de governo, o desafio de reconhecê-las e acompanhá-las e pontuá-las dentro das horas da curricularização e o desafio da articulação ensino, pesquisa e extensão, que ele não é feito à força, né? Ele é feito por pessoas ali, o docente que é professor, que é extensionista, que pesquisa e que precisa estar junto, né? Assim, caminhando nessa proposta de formação que a gente quer, no nosso caso, o curso de administração pública, e qual que é o papel da extensão nessa formação, né? Assim, e qual que é o papel da escola de governo, no nosso caso, mas no caso da universidade, na sociedade. Então, esses são os desafios que a gente enxerga, e aí tanto começa com essa questão da concepção, mas tem também a ver com a própria questão do registro, né? A gente vai ver, a gente optou por algo que tem disciplinas, então fica um pouco mais fácil, passa pelo sistema acadêmico, mas tem atividades de extensão que são coordenadas pela gerência de extensão e que hoje ainda não estão no sistema acadêmico. Tem um acompanhamento pelo colegiado, pela própria gerência, mas hoje o movimento que a gente está fazendo é entrar para o sistema acadêmico para registrar essas horas de extensão de cada estudante, para que ao final, ao colar grau, ao concluir, essas atividades sejam ali registradas. Então, são desafios e avanços, né, de várias frentes, começando da concepção, começando de como é que, de fato, a gente vai garantir essa troca de saberes, mas coloca dentro de uma disciplina, e também essas questões administrativas de registro. E, por último, que eu acho que eu vou falar que é um desafio nosso, assim, o quanto trazer as pessoas pelo lado da obrigatoriedade é um desafio, assim, que a gente reconhece que é importante, que precisa estar, que a gente precisa discutir extensão, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que enquanto os estudantes se envolviam em extensão porque eles gostavam de extensão, o movimento era um. Agora eles falam com a gente assim, a gente tem que fazer disciplina, a gente fazer isso tudo, e agora a GERE quer coisa da gente. A GERE virou, a GERE é a gerência de extensão. É um outro lugar para eles agora, é o lugar da obrigação, tal como são as disciplinas. E aí, assim, é só uma reflexão mesmo do quanto o movimento pela obrigação nos coloca de um lugar diferente, assim, para os estudantes de fato quererem se engajar, se envolver, enfim. Então, hoje também é um desafio nosso. Acho que são essas um pouco aí as nossas questões e vamos seguir. Obrigado, Beatriz. De certa forma, já entramos aí na terceira questão, que era sobre justamente os desafios, né? E você e a Júlia tocaram um ponto super interessante, que a Júlia trouxe, essa questão da difusão, né? A difusão, ela é uma forma de extensão, né? Sem dúvida,
difundir os resultados do trabalho acadêmico é importante para que isso alcance, né, outras comunidades, não só acadêmica, mas reduzir a extensão à difusão, sem dúvida, é um problema, né, porque, no fundo, em muitos casos pode acabar virando um trabalho de marketing mesmo, né, de promoção da universidade a partir de suas atividades e, enfim, acaba dando um tratamento para a difusão que é bastante enviesado, no sentido de usar como uma peça de propaganda para a universidade. E isso não é o objetivo da extensão, né? Você acaba restringindo muito. E a Beatriz falou do diálogo, né? Todos falaram, de certa forma, né? A extensão ela também tem esse potencial de dialogar, né, de criar um canal de comunicação com comunidades da sociedade. E aí, para que a universidade realmente faça uma difusão mais alinhada com os princípios da extensão, não basta só você comunicar em peças publicitárias, né, o que é feito dentro da universidade, mas principalmente é preciso fazer uma tradução, né, do que é feito para a universidade para uma linguagem que nem sempre quem não faz parte da comunidade universitária consegue acessar, né? Então isso já é um trabalho, né, de tradução e o diálogo também prevê, né, que haja interlocutores, né? Quer dizer, você não só fala, você também tem que escutar, né? Então a extensão a difusão, né? Essa comunicação com as comunidades, ela também tem potencial de trazer outros entendimentos, né? Sobre os problemas públicos para dentro da universidade, né? A universidade ela é privilegiada por ter muitos especialistas, né, em áreas diversas de estudo, mas muitas vezes esses especialistas eles se afastam muito dos problemas sociais onde eles ocorrem, né? Quem está lá no dia a dia, seja numa prefeitura, seja numa associação de moradores, seja numa ONG, lidando com os problemas públicos no dia a dia, muitas vezes tem entendimentos bastante diferentes sobre o problema público, né? Então a extensão ela tem também essa capacidade de promover inovações epistemológicas, né, sobre o tratamento desses problemas de uma forma cooperativa entre especialistas e também pessoas que têm o conhecimento que a gente chama de senso comum e que na universidade a gente não dá o devido valor, né? A extensão tem esse potencial aí de criar essas pontes. Bom, então, assim, a última questão, como ela é sobre os desafios, e já falamos sobre os desafios, vamos fazer uma rodada um pouquinho mais rápida, para a gente também aproveitar o tempo, e abordar as questões que já apareceram aqui, tanto no chat do Mix quanto no chat do YouTube. Então, vou devolver a palavra para a Beatriz, a gente faz a volta ao contrário agora, e mais breve, para que a gente possa, então, passar para as questões da audiência. Beatriz. Vamos lá. A ideia, né, estou respondendo os desafios e um pouco de estimular, né, Gustavo, um processo de integração da extensão, as atividades de pesquisa e ensino, promover maior diálogo e conexão com as experiências dos nossos cursos, certo? A gente já pode comentar tudo ao mesmo tempo. Então, é isso. Acho que é o nosso desafio, assim, número 1, que a gente tem observado e que a gente tem discutido, inclusive nas sessões temáticas ali do encontro do ENEP-CP, assim, tem a ver com isso, com essa questão da concepção de extensão que a gente está pensando e como que ela vai dialogar com a nossa concepção mesmo da formação, né, no campo de públicas. E aí, entendendo, aí eu vou falar do ponto de vista do curso de administração pública, aqui na Escola de Governo, o quanto a gente tem trabalhado uma questão de um saber instrumental que é importante, que é necessário, mas e aí como é que a extensão também ela contribui para essa construção de possibilidades de atuação? Só um minuto, gente. Só um minuto, gente.
Só para a gente estar aqui na sala, então muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas, enfim, a contribuição mesmo da extensão nessa construção de possibilidades de atuação na formação de administração pública, que precisa ser instrumental, mas que às vezes não contempla a complexidade necessária para a gente avançar de uma forma mais profunda mesmo, nesse desenvolvimento da formação na administração pública e a extensão nesse papel, assim, né? Para além de cumprir o protocolo dos 10%, como que a gente traz uma extensão que vai, de fato, somar nessa proposta. E aí eu vejo o nosso campo com essa potencialidade da gente utilizar as sessões temáticas de ensino e extensão no campo para debater mesmo qual extensão fazemos e como ela contribui para o processo formativo, nos aproximar das discussões dos próprios fóruns de pró-reitores de extensão, que tem muito tempo que tem debatido o lugar da extensão, contribuir mesmo uns com os outros nesse processo aí que a gente já tem feito das cooperações. Então, a gente está aqui nessa mesa, um trabalho a gente já tem em parceria com a Universidade Federal de Lavras, com a Universidade do Estado de Santa Catarina, e rechear mesmo nossos convênios de cooperação, para além dos intercâmbios, mas buscando sempre esse intercâmbio de ideias também, né? Não só dos docentes e dos discentes, mas esse intercâmbio de ideias. Fiquei pensando também nessa possibilidade de, às vezes, a gente pensar um boletim informativo das extensões do campo, assim. A gente não precisa caminhar para a ideia de uma revista, mas eu pensei de alguma coisa nesse sentido da gente mensalmente circular acontecimentos das extensões aí do campo, e aí de uma forma livre mesmo, de novidades, de notícias, uma página, e aí cada mês entram algumas universidades para contar alguma coisa, e outra coisa que a gente viu que funcionou diante do contexto de adaptação do ensino remoto emergencial foi a própria extensão de uma forma remota. Aí eu não digo nem de substituir a extensão, mas o que a gente puder fazer de intercâmbio com universidades que estão distantes, mas que a gente consiga fazer de forma remota, eu acho que a gente vai se somando aí e contribuindo para essa interlocução da extensão no campo. Acho que foram algumas coisas que a gente foi refletindo aqui e que a gente pensou que poderia contribuir para esse fortalecimento. Maravilha, obrigado. Janice. Obrigada, Gustavo. Bom, eu me sinto contemplada em grande parte dos desafios que a Beatriz traz agora e trouxe antes, né, na fala anterior dela, assim como eu sei que o mesmo vai ser verdade na fala da Júlia e também do Danilo. Então, nesse espírito nessa intenção de a gente economizar um pouquinho de tempo, eu fiz um destaque, tá, dos inúmeros desafios que a gente enfrenta e que a gente vai enfrentar no processo de acreditação, né? Além dos vários desafios práticos, como colocar, como que a gente vai avaliar a extensão dentro das disciplinas mistas e uma série de outras questões que estão surgindo e que surgirão. Uma inquietação que eu trago aqui nós ficamos refletindo sobre o que significa esse movimento de acreditação da extensão, ou o que ele pode significar para essa transformação no modelo de ensino que a gente tem. Dentro dessa curiosidade, eu comecei a ler sobre educação entre gerações, né, educação no século XX, educação no século XXI. Então, todos nós aqui presentes, nós somos educados dentro de um paradigma de educação no qual técnicas, abordagens, conceitos funcionavam muito bem para a gente, mas que muitos deles hoje não estão funcionando para essa geração do século XXI. Então, eu, por exemplo, eu consigo, e para mim funciona muito bem, assistir aulas, sejam elas presenciais, sejam elas aulas à distância. Para mim funciona muito bem a leitura, né? Funciona muito bem a gente trabalhar com casos, algumas vezes elaborados, outras vezes casos reais, mas dessa nova geração, o colocar em prática, né? O operacionalizar, os projetos, como eu disse antes, projetos de impacto positivo, mensurável, o aluno realmente como protagonista, eu acho que para essa nova geração isso tende a ser bastante mais importante do que foi para a nossa, e isso significa uma revisão do nosso papel como educador,
sabe? Então, eu vejo, sim, um desafio gigante, mas também como oportunidade. Como que a gente pensa educação, né? O processo de ensino-aprendizagem. Então, essa mudança de postura do professor e a mudança de postura do aluno, que também está acostumado a ficar sentado ouvindo, né? Ou ser mais passivo no processo, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Então, essa oportunidade que a gente tem agora, mesmo com os desafios burocráticos, com tudo que a gente enfrenta e vai enfrentar mais adiante, eu vejo com bons olhos, eu vejo como parte de um movimento, de um processo de transformação da educação em si. É isso. Obrigada. Obrigado, Janice. Júlia? Bom, eu dei um spoiler, né, no começo, que eu ia falar da implementação. Do ponto de vista da curricularização mista, né, das disciplinas mistas, eu vejo que, como a gente já fazia antes, eu acho que é muito possível fazer, e eu acho que talvez quem não tem essa prática já vai aprender isso, né, fazendo, mas não é impossível, é uma coisa que é tranquila. As imersões, né, como no formato do Prinagem da Fundação João Pinheiro, funcionaram muito bem para a gente, os projetos funcionam muito bem, etc. Mas um desafio que a gente tem nesse momento, principalmente com a residência e com algumas outras iniciativas de programas de extensão, projetos de extensão, é o processo de formalização, que a Beatriz também falou sobre isso. A universidade não conhece o formato residência, aqui pelo menos não conhece, e está tendo muita dificuldade para tramitar esse formato dentro das suas instâncias burocráticas e para fazer o registro desse processo internamente. Então, nós estamos com o projeto da residência do Consani tramitando desde janeiro, da Prefeitura Municipal de Lavras já há algum tempo também. O trâmite é longo, é demorado, é complexo, nos toma muito tempo, e a gente fica pensando que fazer isso em larga escala vai demandar uma mudança também nas estruturas, principalmente mais técnicas da burocracia da universidade. Então, as questões de conveniamento, o próprio Prinagem foi toda uma dinâmica complexa, né, para fazer o registro, o Gustavo acompanhou isso, né, para fazer a judicialização, né, desses instrumentos de parceria que são necessários também, né, principalmente envolvendo órgãos públicos distintos. E quando envolvem instituições diferentes, como é o caso de João Pinheiro, UFLA, várias prefeituras, tudo isso vai se tornando cada vez mais complexo. A burocracia da universidade, pelo menos aqui, não está preparada para isso ainda. Isso tem nos trazido bastante estresse, e assim, às vezes até um certo desânimo, né, de fazer, porque você gasta tanta energia nesse processo técnico, jurídico, etc., que na hora que você vai iniciar de fato a experiência, acompanhar os estudantes, fazer a coisa, já passaram vários meses, às vezes perde até o sentido, né, o objeto mesmo, o sentido, a gente tem vários projetos que estão nessa situação. O que a gente está fazendo para mitigar isso, né, também não podemos paralisar. Justamente como que a gente vai inovar. A gente tem discutido a criação de um escritório de projetos, né, dentro da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. A gente está com um diretor novo nesse momento, o diretor encampou essa proposta, né, dentro do programa dele de gestão, e a gente tem discutido isso, inclusive, em outras instâncias da universidade, para que a gente tenha técnicos, a gente tenha uma burocracia, né, técnicos administrativos, terceirizados, uma burocracia para que isso não pese como mais uma atividade docente, e sim que isso seja incorporado dentro, né, das tarefas da universidade. Então, quando eu falo que a universidade tem que estar preparada para a extensão, é que para a pesquisa existe essa estrutura, né, tanto de financiamento quanto de apoio técnico, pelo menos aqui a gente tem, né, para fazer pesquisa, para fazer prestação de contas, para buscar recursos, para, né, ter o fomento, para implementar esse fomento, né. Na extensão a gente não tem isso, a gente faz isso tudo de forma muito artesanal, né. Então, eu acho que talvez a curricularização da extensão
traga, né, para a pauta da universidade a necessidade de profissionalizar a extensão também no sentido administrativo, né? E o que a gente puder contribuir a partir da nossa expertise como administradores públicos, eu acho que a gente tem também que contribuir nesse sentido. Maravilha, Júlia, muito obrigado. Eu estava achando que com a experiência do Prinagem que a gente teve na UFLA, né, fizemos muitos acordos com a prefeitura, com as prefeituras contempladas, teríamos um aprendizado aí para tocar a curricularização da extensão, mas a residência principalmente. Mas, pelo visto, pelo seu relato, a burocracia não está funcionando muito bem, né? Talvez com a criação do escritório de projetos na faculdade seja possível instalar uma burocracia que funcione, né? Para colocar esses convênios, esses acordos aí, formalizá-los, né? E fazê-los funcionar, porque os alunos estão muito ávidos pela residência, pelas oportunidades que a extensão gera, né? Muito bem, para a gente encerrar a rodada, eu passo a palavra para o Danilo, então, para que ele possa falar sobre os desafios. Obrigado, professor Gustavo. Então, também me sinto contemplado pela fala e vou sistematizar em alguns pontos que eu tinha estruturado antes, até o reaprender em conjunto, eu coloquei como um desafio, né? Primeiro, porque também não tive essa experiência enquanto estudante. Então, a gente vivencia agora uma aprendizagem em conjunto com os nossos estudantes também sobre esse processo, né? E esse processo implica, então, sensibilizar a comunidade acadêmica, sensibilizar atores externos, sensibilizar os nossos colegas em torno dessas agendas. Sobretudo, como integrar ensino, pesquisa e extensão. Também, quando a gente atuava com projetos, aqui na nossa instituição, a gente tem os projetos de ensino, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão. Então, muito compartimentados, né, cada um respondendo a uma dinâmica. Nesse sentido, destaco as dificuldades operacionais, enquanto a professora Júlia destacou a questão dos recursos, aqui na UDESC me parece que é menos de recursos, talvez a Janice possa me corrigir, mas aqui no nosso centro a gente destaca menos essa questão de recursos, porque a gente tem um projeto interno na nossa instituição, um edital, e no último ano a gente distribuiu para o biênio R$3.500.000, 448 bolsas para os projetos de extensão em nossa instituição. O nosso desafio aqui no nosso centro é este que a professora Júlia disse que na UFLA eles têm, né, que é equipe, estrutura para operacionalizar e profissionalizar o processo. Então, cada instituição vive o seu desafio institucional, né, operacional, né. Eu destaco nesse sentido também os nossos sistemas, como que a gente integra isso dentro dos nossos sistemas de gestão acadêmica. E, sobretudo, nosso cotidiano e nossas agendas, né, que são cheios de compartimentos de comissões distintas, e é necessário a gente integrar, então. Nesse sentido, também destaco o que eu visualizo como uma dificuldade relacionada às temporalidades, né? O tempo do ensino, o tempo da pesquisa e o tempo da extensão. Cada um vivencia um tempo, e como que a gente leva isso para a sala de aula, né? Desenvolvendo uma atividade dentro de um semestre, de algo que não teve, né, um início ou fim, não está dito por um processo planejado a priori, né? Sobretudo as agendas externas, né? As agendas dos atores externos, como integrá-los na definição da própria agenda da atividade extensionista, né? Algo que eu já tinha dito também, como inserir sem enrijecer, eu acho que alguns colegas já falaram aqui como não burocratizar, ao mesmo tempo de ver caminhos para trilhar dentro das nossas instituições e as implicações disso no nosso processo pedagógico, como permitir essas experimentações, essas aprendizagens sem enrijecer nos nossos sistemas de gestão também, e, sobretudo, como ampliar, eu acho que essa é a questão que a Beatriz, inclusive, já trouxe, já sinalizou, os nossos espaços de diálogo, em outros espaços, faço de novo aqui a propaganda do professor Gustavo da SBAP, né, a sessão temática número 24, vou deixar no chat aqui também para os colegas, que é o nosso objetivo, de a gente poder ampliar e potencializar nossos diálogos, intercâmbios. Eu acho que esse é um grande, talvez não desafio, mas uma grande potencialidade, né, de a gente estruturar cada vez mais esses intercâmbios, a gente poder fazer as nossas interações e trocas e fortalecer, né, essas experiências
no nosso campo. Eu acho que seria isso, Gustavo. Vamos abrir para a gente poder ouvir também os colegas. Vamos, pois é, até peço desculpas, a gente avançou um pouquinho aqui no tempo, todo mundo pode ficar mais um pouquinho só para a gente fazer a rodada de perguntas? Muito bem. Eu ia retomar, o Danilo já mencionou, né, a nossa ST, estamos na coordenação, professor Danilo, professora Carolina Angion e eu, a sessão grupo temático, grupo de trabalho 24 do nono EBAP, né, Encontro da Sociedade Brasileira de Administração Pública, para discutir a integração ensino, pesquisa e extensão na relação universidade, governos e sociedade, né? Então temos interesse em receber trabalhos, convidamos a toda a audiência a participar desse grupo temático no Encontro Brasileiro de Administração Pública. Antes de colocar as perguntas aqui, eu vou só tocar num ponto que a Júlia trouxe, que foi mencionado nas outras falas também, que é a questão do financiamento, né, que é um problema que a gente reconhece. Na gestão passada da ANEP-CP, eu estava na cadeira da diretoria financeira, né, e um tema antigo que está na pauta do movimento do campo de públicas é o fundo do campo de públicas, né? A gente tratou disso, fizemos diversas discussões, é uma iniciativa do corpo discente da Fundação João Pinheiro. Já existe um projeto com CNPJ próprio para se criar um fundo do campo de públicas que possa vir a ser uma fonte de financiamento para projetos tanto de pesquisa, quanto de extensão, quanto de encontros, eventos, no nosso campo, né? Esse ano, por conta das eleições, a gente deu uma pausa na discussão, né? Hoje quem está na cadeira da diretoria financeira é o professor Luiz Fernando Bessa, da UNB, mas ele está interessado também, está na pauta da ANEP-CP, e precisamos retomar essa discussão com o apoio aí, né, de todos e todas associadas no Brasil, para que a gente possa colocar em prática essa iniciativa de criar um fundo para o campo de públicos, porque aí também é uma maneira da gente conseguir garantir uma independência e uma autonomia maior para o campo de públicas para financiar os projetos na nossa área, né? Então, contamos também aí com o apoio da comunidade do campo de públicas para tocar esse projeto. Bom, as perguntas que vieram, né, o professor Rodrigo colocou uma pergunta para a Janice, que ela já respondeu aqui no chat, mas vou pedir para ela comentar brevemente, para a audiência do YouTube também, que não tem acesso ao chat aqui. A pergunta foi: qual a autonomia dos cursos dentro de um centro, por exemplo, na construção da proposta da curricularização? E aqui no YouTube vieram outras perguntas, falaram sobre a importância do financiamento, né? O Marcos Vinícius, da Fundação João Pinheiro. Vitória está comentando aqui que participou do Assessorem, que foi uma experiência maravilhosa, que ela conseguiu colocar em prática o que viu na sala de aula, aprendeu coisas novas, teve oportunidades por conta do programa, recomenda. Me parece que é uma discente. Analice pergunta para o professor Danilo se vamos ter programa de residência no CESF. É possível? O CESF deve ser algum grupo de pesquisa, algum núcleo, um centro da UDESC. Patrícia Vendramini coloca para a professora Júlia se as atividades de extensão, no geral, estão previstas no projeto político-pedagógico do curso, se são unidades curriculares, se são mistas, e se a residência da UFLA é remunerada. Deixa eu ver se temos mais alguma. Mais elogios, agradeço aqui em nome da mesa. E representações aqui diversas, de diversas partes do país. Então, passo a palavra aí, Janice, primeiro, e depois, como ela dirigiu a pergunta para ela diretamente, depois, se Danilo quiser complementar, Júlia, Beatriz, fiquem à vontade. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ricardo, pela pergunta.
Só lembrando, né, esse aqui é um espaço breve exatamente para a gente fazer as conexões. Então, havendo qualquer outra necessidade, vontade, né, de conversar sobre qualquer outra coisa que a gente tenha comentado aqui, estamos todos, eu particularmente sei que meus colegas também bastante felizes em estar aqui, também ainda mais em recebê-los depois, né, inclusive aprender com vocês. Então, o que o Ricardo perguntou ali é qual é o nível de autonomia dos cursos dentro do centro para conduzir o processo de curricularização da extensão. O que eu respondi para ele é que a nossa resolução ela é bastante aberta, ela é bastante simples, é uma resolução de 3 páginas, mais ou menos isso, né, Danilo? Ela é bem curtinha, de curricularização da extensão. Do jeito que ela está hoje, ela é bastante aberta, então ela nos traz as diretrizes, mas ela não nos amarra muito. Por exemplo, lá nas unidades curriculares de extensão, ela não chega a nos dar um percentual máximo, mínimo, do que a gente pode acreditar para a extensão de cada tipo de evento, né, ou cada tipo de atividade, participação em programa, projeto de extensão, entre outros. Então, dentro do centro, o NDE e dentro da UDESC toda, a intenção dessa resolução é que os núcleos docentes estruturantes tenham poder, e esse poder num sentido bom, no sentido de liberdade, para considerar as particularidades de cada curso, a agenda do curso, a formação, as estratégias, o que o curso pretende e tem como missão, e dentro disso, então, definir o seu processo e a forma como a extensão vai integrar o currículo. Tanto que na ESAG a gente tem os 3 cursos conduzindo o processo independentemente. Então, em poucas palavras, acho que isso responde e registra aqui, né, o que o Ricardo nos perguntou. Obrigada. Maravilha. Só uma pequena correção. A pergunta foi do professor Rodrigo Horochovski, da Federal do Paraná. Me perdoe, então, Rodrigo. Tudo que eu falei, Ricardo, você risca e bota Rodrigo, pode ser? A gente é professor, a gente tem um desconto, né, para gravar o nome das pessoas, que é tanta gente que a gente atende, eu vivo confundindo também o nome dos meus alunos. Perdão, Rodrigo. Tudo certo. Bom, então eu passo para a Júlia, para ela responder as questões da professora Patrícia Vendramini, da UDESC. Patrícia, boa tarde. Sim, a gente registrou todo esse processo no PPC, no PPC do nosso curso. Vai ter que entrar como uma matriz nova. A gente também tem uma matriz que está rodando, uma matriz nova que vai ser implementada e uma novíssima com a curricularização da extensão. Então, enfim, isso também é um desafio, né, para os coordenadores e coordenadoras e para os professores em sala de aula, que às vezes vão ter turmas concomitantes. Está tudo registrado em PPC, a gente pode passar, acho que até, Gustavo, faço como sugestão trazer a Camila, né, que é a coordenadora do nosso curso, ela conduziu esse processo lindamente, muito, muito, assim, brilhante, e fez um PPC, né, conduziu junto com o NDE e com o colegiado do curso. Nosso PPC ficou muito interessante nesse sentido, e eu acho que ela pode trazer mais essa experiência específica, né, do PPC e dos formatos e da compensação de carga horária e tudo mais. A gente tem unidades curriculares específicas de extensão e a gente tem unidades mistas. A gente tem as 2 possibilidades. E aí depende do momento do curso e depende também, enfim, de qual é a natureza da disciplina. E aí a gente tem os componentes curriculares complementares também, que também são considerados como carga horária, e aí que muitos dos cursos estão utilizando só os componentes curriculares complementares aqui. A gente não, a gente fez também carga horária mista e também unidades curriculares específicas de extensão. A nossa residência, depende da residência remunerada e outras não. Aí vai depender do convênio que a gente faz e com o ente que a gente faz o convênio, né? A gente tenta ter uma remuneração, mas nem sempre isso é possível. E aí a nossa compensação na residência tem a ver com o desenvolvimento do TCC,
né, trabalho de conclusão de curso, como possibilidade de produto da residência e esse acompanhamento. Isso é bastante interessante para os alunos, né, que têm uma dificuldade, um sofrimento aí com o TCC, que eu acho que não deve ser só aqui. Então, fazer com formato de residência tem sido um pouco mais atrativo e menos sofrido para eles. Então, tem sido, assim, a expectativa tem sido grande em relação a isso. Ainda não posso falar da implementação, espero que eu fale em breve, porque está aí tramitando, mas a expectativa tem sido grande em relação a isso. Opa, às vezes some o botão aqui do microfone para mim. Bom, Beatriz e Danilo, se quiserem comentar também as questões, não apareceu mais questões aqui. A Analice, né, perguntou com relação a problemas de competência. Analice, verdade. E a Analice é presidente do nosso centro acadêmico aqui, Então, Analice, a gente tem estudado, sim, essas possibilidades dentro da unidade curricular de extensão, como a gente citou, pensando em convênios, né, inclusive na edição que a gente teve da Fundação ENA, do programa de residência da ENA, a gente teve alguns professores que atuaram no processo de mentoria também, junto com os colegas da ISAG. Então, é bem importante esse diálogo, né, e a gente tem dialogado. Ontem também conversamos, né, professora Janice, sobre as estratégias que têm sido utilizadas por lá e por aqui, assim como em outros centros, para a gente pluralizar as oportunidades para os nossos estudantes. Então, sim, tá em discussão e em diálogo, né, com o nosso NDE, para estudar essas possibilidades e viabilizar isso para você, sim. É uma das possibilidades. Beatriz. Acho que eu não tenho nenhuma complementação, não. Não teve nenhuma pergunta específica. Muito bem. Analice, então, estudante também, Danilo. Pois na UFLA a experiência que a gente teve foi muito puxada pelos estudantes, né? Então, fica a dica aí para a Analice de pressionar no bom sentido, né? Nós fomos pressionados, mas assim, sempre foi uma pressão muito boa, muito bem-vinda. Realizaram a contabilidade, né, Danilo? Muito bem, então queria agradecer aqui imensamente a cada uma das convidadas, ao Danilo também. Danilo que fez um papel aqui tanto de prelecionista quanto também de organizador, né? Foi a partir de uma provocação que veio a partir do Danilo, né? Na UDESC, a ANEPCP, que a gente acolheu, e a professora Carolina Dion, que está aqui nos bastidores também com a gente, nos ajudou, a Janice, a elaborar essa programação dessa mesa hoje, né? Então, queria agradecer aí pelo apoio, pela parceria em conduzirmos essa mesa. Agradecer também, como prelecionistas, né, a professora Janice, o professor Danilo, a professora Júlia, a professora Beatrice, para realizarmos esse debate aqui tão importante para o campo de públicas. Acho que tivemos aqui relatos super importantes, interessantes, inspiradores, nessa troca de experiência fundamental para a gente conseguir colaborar, né, e ampliar a nossa rede do campo de públicas, que é tão importante. Então, eu queria agradecer pela tarde. Ficamos à disposição, né, em nome da ANEPCP, aqui, principalmente da diretoria de extensão, que eu estou ocupando a cadeira nessa gestão, para novas iniciativas como essa. Temos outras experiências que sabemos que são super interessantes também, na UNB, na Universidade Federal do Cariri, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, na Universidade Federal da Bahia e tantas outras, né? Vamos ver se a gente consegue em breve fazer uma outra edição desse debate para auxiliar, né, os cursos e trocar experiências. E
por último, renovo o convite aqui à submissão aos trabalhos na sessão temática 24 do EBAP, para conseguirmos sistematizar, né, essas experiências. Acho que um dos desafios, né, que a gente tem também, diante dessa questão da curricularização da extensão, é de conseguirmos sistematizar o conhecimento, né, essas experiências, além também de traduzi-los para as comunidades em que atuamos. Então, assim encerramos nossa mesa de hoje. Mais uma vez, obrigado também a toda a audiência que participou conosco, ao vivo aqui, interagindo pelo chat do YouTube, e também quem vai assistir em um outro momento, né, no canal da UDESC, no canal da ANEP-CP. Nossos agradecimentos e seguimos aí na construção do campo de públicas. Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado. Joia, pessoal. Valeu, Carol. Parabéns. Vamos ver você.